Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso minicurso sobre a escrita da história do direito, em especial a provocação sobre a escrita da história, a gente vai falar um pouco agora nessa segunda videoaula sobre o tema pluralismo historiográfico, a escrita de histórias. Bom, no último vídeo a gente conversou um pouco sobre como, a escrita da história vai sofrer uma guinada, vai sofrer uma transformação, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que a escrita da história, a narratividade, não vai ser mais vista do ponto de vista de um Estado que emite uma verdade oficial, que cria uma história oficial, para que esse povo se sinta como pertencente a essa história, que é uma história, nesse momento, positiva, de grandes feitos e grandes heróis. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, e, sobretudo, com o nazismo, nós vamos perceber uma guinada, uma transformação da narratividade, devido a vários fatores. Conversamos um pouquinho sobre a importância do filósofo Jürgen Habermas para entender esse ponto, que ele vai trazer justamente uma contribuição no sentido de entender que, naquele momento de pós-guerra, não era possível mais ao povo alemão se identificar com uma história totalmente positiva, na medida em que se olhava para trás e o que se via era uma grande catástrofe causada pelo seu próprio povo. Bom, além disso, nós conversamos um pouco sobre a guinada, da forma de se narrar a história com o ingresso de uma nova figura, de um novo ator a escrever essa história. E ele ganha cada vez mais legitimidade nessa escrita a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a figura da testemunha. Então, a figura da testemunha ingressa como um ator importante para a construção de novas narrativas historiográficas nesse momento. Bom, para a gente visualizar essa questão de como narrar, o que narrar, qual será o objeto do estudo do historiador, qual será a epistemologia da história, qual será o método histórico, nós podemos abordar isso a partir de uma filosofia da história. Aqui, neste mini curso, nós adotaremos uma filosofia crítica da história, sobretudo conforme é trazida por Paul Ricoeur. Paul Ricoeur vai analisar, em seu livro A Memória, a História e o Esquecimento, a questão da narratividade histórica e a importância, exatamente, desses grandes eventos, dessa guinada, na maneira de se narrar a história, exatamente por possibilitar, o ingresso de diversos atores e uma questão muito importante, que é o que já havíamos colocado, que a história não mais se escreve de uma maneira única e uniforme por um Estado que dita essa história, em certa medida, cria essa história a partir do seu ponto de vista. Nós vamos ter, com o olhar da filosofia crítica da história, a pontuação sobre a importância, do ingresso de novos atores na construção do saber historiográfico, sobre a importância de que o objeto da história não seja tão somente um passado distante de grandes feitos, mas também um passado presente que ainda está ali naquela sociedade, em estado de latência, como, por exemplo, um passado traumático, como o regime nazista ou como as ditaduras civil-militares da América Latina. Bom, então essa filosofia crítica da história nos permite problematizar a escrita da história, o objeto da história, a profissão do historiador e, sobretudo, é crítica justamente porque irá criticar essa ideia e essa noção da história, a história com A maiúsculo, como uma única versão possível, uma única história oficial, a ser criada, a ser narrada sobre um determinado evento. Então, o Paul Ricoeur vai possibilitar que a gente compreenda, de uma maneira diferente a narratividade histórica. Bom, vamos ler um trechinho aqui da obra do Paul Ricoeur. A filosofia crítica aplicada à história tem como tarefa principal, como dissemos,
refletir sobre os limites que um saber sobre si da história, sequer absoluto, tentaria transgredir. O tratamento da história como singular coletivo, erigido em sujeito de si mesmo, a história, é a expressão mais manifesta dessa pretensão. Mas essa provocação não é única. Uma segunda forma mais dissimulada da mesma pretensão lhe é simetricamente oposta. Ela consiste em elevar ao absoluto o presente histórico, erigido em observatório e até mesmo em tribunal de todas as formações, em particular culturais, que o precederam. Essa pretensão dissimula-se sobre traços sedutores de um conceito, à primeira vista isento de toda veleidade de transgressão dos limites, o conceito de modernidade. Bom, com esse trecho da obra de Paul Ricoeur, nós podemos fazer diversas reflexões. E a reflexão que eu gostaria de trazer aqui é o fato de que, quando Paul Ricoeur aponta sobre a importância de que a história não seja vista mais como um saber absoluto, como uma história oficializada, ele aponta justamente para o fato de que essa história, né, apesar de que os seus construtores a consideram a história, nunca será a história, porque ela sempre parte de um ponto de vista específico e um ponto de vista que não é isento de subjetividades, da subjetividade daquele que narra. E um dos exemplos mais claros, né, que nós podemos constatar isso, seria, por exemplo, até mesmo a divisão da história, quando vamos estudar os períodos históricos, em Idade Moderna e Idade das Trevas, que precede a Idade Moderna, porque a Idade Moderna seria a Idade das luzes, do conhecimento, enquanto a Idade das Trevas seria um momento em que a humanidade não teria progredido cientificamente, materialmente, enquanto a Idade Moderna seria uma idade positiva. Nesse sentido, Paul Ricoeur aponta que, ao dividir a história desse modo, quem a divide e coloca como moderno algo positivo é quem está exatamente inserido nessa modernidade e compactua com todos os objetivos e preceitos dessa mesma modernidade. Bom, para a gente analisar isso de uma maneira mais objetiva, mais exemplificativa, isso pode ficar claro a partir do fenômeno da colonização, né, dos países sul-americanos. Quando a gente observa, a gente tem aqui essa foto, que é o Monumento ao Descobrimento, a gente observa a maneira de narrar a história a partir da Idade Moderna, né, a maneira com que os europeus narram a história, nós observamos nessas narrativas colonizadoras, narrativas extremamente eurocêntricas, narrativas que, inclusive, justificam a opressão, né, dos povos nativos sob o manto da necessidade de levar o progresso, né, a esses povos que seriam povos primitivos ao olhar desses descobridores, né, ditos descobridores. E exatamente essa palavra também, né, descobrimentos, como descobrir algo que já existia, como descobrir algo em uma civilização e civilizações que já pré-existiam há muito tempo. Então, nós observamos, a partir dessas narrativas, por exemplo, um eurocentrismo. Bom, nessa foto aqui, a gente possibilita discutir exatamente esse ponto de vista dessa história oficial eurocêntrica. Essa foto aqui foi tirada na Colômbia. Os movimentos iconoclastas dos últimos anos, eles demonstram exatamente como a esfera pública cada vez mais discute sobre a necessidade de abandono de histórias oficiais que, na maioria das vezes, são histórias eurocêntricas, são histórias, né, centradas em figuras de dominação. Nessa foto aqui, a gente observa na Colômbia a derrubada de uma estátua de Cristóvão Colombo. E além da derrubada, né, do pedestal, a gente tem também pichações ali no seu entorno. Isso a gente observa exatamente uma derrubada, né, daquelas histórias oficiais e legitimadoras criadas pelos estados, que essas histórias, de certo modo,
seriam utilizadas, né, por esses países em ascensão para que houvesse algum tipo de identificação da sua população em relação a uma história de grandes heróis, uma história de feitos positivos. Então, quando a gente vê a derrubada de uma estátua erguida justamente em homenagem a uma figura, que é uma figura de um colonizador europeu, isso é muito significativo, até mesmo para derrubada, né, dessa história oficial, dessa história eurocêntrica. E, além disso, essa imagem ela é muito interessante, porque ela estampa, além da derrubada da estátua, a bandeira dos povos andinos, representando justamente o quê? Bom, a história, na verdade, é constituída de histórias de múltiplos povos que viveram e vivem ainda nos territórios, da América, sobretudo da América Latina. Bom, ao questionar essa questão de uma história oficial, de uma história única, nós abrimos a história ao que a gente vai denominar aqui como pluralismo historiográfico. Esse termo é utilizado pelo professor Arthur Ávila e ele se refere justamente à abertura da história a diferentes formas de vida, a diferentes saberes, a diferentes mundos possíveis, a diferentes também maneiras de narrar, porque quando a gente discutia essa história, problematizou essa história no primeiro vídeo, que é uma história que o Habermas critica, de uma escola histórica alemã, que é uma história sempre positiva, feita por e para grandes homens, essa história vai deixar de existir como uma única história possível. A gente vai abrir a história a diferentes maneiras de narrar, a diferentes formas de vida, a diferentes objetos de estudo. Bom, falando um pouquinho sobre isso, né? Então vamos deixar de ser a história, vamos abrir a história a histórias. Vamos citar um trechinho aqui, né, do texto do professor Arthur Ávila para a gente entender melhor, contextualizar melhor o pluralismo historiográfico. O pluralismo historiográfico admite que existe um número de relatos igualmente plausíveis sobre o passado ou um número diferente, mas igualmente significativas construções do passado. Bom, isso aqui é um ponto muito importante, porque além, né, de considerar existente e possível a construção de diversas maneiras sobre o mesmo fato, ou seja, o pluralismo admite que se narre, né, o mesmo fato de diferentes maneiras, ele vai considerar também como igualmente significativas essas maneiras de narrar. Ou seja, além de haverem narrativas distintas, essas narrativas não vão ser consideradas uma melhor do que a outra. Ou uma narrativa oficial, outra narrativa subalterna. Não. Todas essas narrativas serão possíveis dentro do pluralismo historiográfico. Bom, falando um pouquinho sobre pluralismo historiográfico, eu gostaria de deixar aqui, né, uma indagação para que a gente inicie nossa próxima videoaula. Se a gente tem essa abertura da história, então, há diferentes formas de narrar, diferentes sujeitos, diferentes objetos. Bom, é possível e há algum limite sobre o narrar da história? A história, ela tem algum limite narrativo? Iniciando o ponto, né, que vamos colocar no próximo vídeo, a título mesmo de provocação, Porriquet, no seu livro Memória, História e Esquecimento, vai esboçar claramente que a narrativa histórica é uma narrativa tanto quanto a ficção. Bom, ele não coloca as duas em pé de igualdade, já adianto, mas ele vai dizer, olha, tanto a ficção quanto a história são, né, descritas de maneira narrativa. E será que a história, né, ela possui alguma diferença em relação à maneira de narrar? Porque esse pluralismo não possibilitaria uma abertura ilimitada da maneira de narrar? Deixo como provocação esse pequeno poema modernista do Oswald de Andrade sobre a gente escreve o que ouve, nunca o que ouve. Bom,
Sugiro que leiam o texto, não só escutem a minha fala, porque escutando a fala, o sentido que este poema traz não é possível de ser, né, absorvido por completo. Será que a escrita da história é sobre apenas o ponto de vista do sujeito? É apenas subjetividade? E nunca será sobre algo que existe em si mesmo? Bom, gente, obrigada, encerro essa aula e até a próxima videoaula.